Falar, meu grande amor, que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, na esquina. Eles venceram e o final está fechado para nós que somos jovens. Se limou e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha mão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão. Coisa de vivido, vento cheio da nova estação. Eu sei de tudo da vila do meu coração. Já faz tempo que eu venho, gente jovem, na parede da que minha dor, que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos que vivemos. Ainda somos os mesmos que vivemos todos os dias. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam. Você diz que não tens seu ninguém. Você dizer por fora que eu tô me engano. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo hoje tem juventude. Ainda para o poder que apesar de ter ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Somos nossos.
Você não sente, não vê, mas eu não sei de ser meu amigo. Novamente, vai acontecer. Porque algum tempo era um novo jovem. Hoje eu te e precisa de todos conhecer. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de ser meu amigo. Sempre vai acontecer. Porque algum tempo era um novo jovem. Hoje eu te e precisa todos conhecer. Nunca se vai se me isso espaço menina no presente a mente e passa que luz no presente a mente passado que não nos serve mais. Você me sente não vê, mas eu não posso deixar de ser um amigo. Uma nova mudança em breve vai acontecer. Porque ao tempo era um novo jovem. Hoje eu te ligo e precisamos todos rejuvenescer. Sem não vê, mas eu não posso deixar de ser meu amigo. Uma nova mudança em breve vai acontecer. Porque ao tempo era novo, jovem. Hoje eu digo e precisamos todos oferecer.
como outra América. Passarinho blackbird que se faz. Um dia tudo já ficou. A sonha é som de passado. Agradecemos ao coral pela linda apresentação, que nos lembra que a inclusão se constrói com atitudes, sensibilidade e respeito às diferenças. Dando sequência à nossa programação, convidamos a professora Roberta Amaral, diretora de pós-graduação, pesquisa e extensão do Unifes, para a abertura oficial do 10º Confesso. Boa noite a todos. Samuel, projeta aí. Tchau, tchau, tchau. Problemas técnicos, só um instantinho. Isso é só para criar um clima aqui. Bom, enquanto a gente resolve aqui os problemas técnicos, né, eu quero saudar todos que estão aqui presentes. A gente sempre tem aquela expectativa, né, para saber como é que vai estar a abertura. É a minha primeira abertura presencial, como foi colocado aqui. Todos os outros confessos que eu organizei foram com aberturas pelo YouTube. Então, ver esse teatro aqui, né, com quase 400 lugares, com bastantes pessoas aqui, sabendo que os ingressos foram esgotados, enche aqui no coração. Então, antes de mais nada, agradecer a todos que tiraram um pouquinho do seu tempo. Sei que a gente está num dia, né, ingrato, porque chove um pouquinho, mas me enche de alegria ver todos aqui e receber as palmas de vocês. Bom, vamos lá. Estamos no nosso 10º Confesso e eu queria começar mostrando um pouquinho do histórico para vocês. Vai ser bem rápida a minha fala, porque hoje a gente veio para ouvir a professora doutora Casaldo, fazer uma retrospectiva antes disso. Né? A gente teve indo Confesso, não foi organizado por mim, mas eu participei como palestrante. A gente conseguiu ter 700 views no espaço de um ano. Foi a primeira abertura que foi feita pelo YouTube, porque era a pandemia. No ano de 2021, aí já foi o primeiro que eu organizei, tivemos o 6º Confesso, com 700 views num espaço de 9 meses.
Então, isso mostra como a gente conseguiu alcançar mais pessoas num tempo mais curto. Em 2022, o nosso 7º Confesso conseguiu as mesmas 700 views no espaço de 24 horas. 2023, que foi o 8º Confesso, a gente conseguiu as 700 views no espaço de 30 minutos depois da nossa palestra de abertura pelo YouTube. Finalmente, ano passado, a gente conseguiu 800 views. Eu não consegui medir 700 views no espaço de 10 minutos de encerramento da palestra. Então, a gente vem, de uns tempos para cá, aumentando muito a abrangência da nossa abertura. A gente está gravando aqui as apresentações para que a gente possa transmitir para as pessoas que não solicitaram. Eu tenho certeza que rapidamente a gente vai chegar nessas 700 views, porque a gente vem aumentando significativamente a nossa penetração, né? E aí convido vocês, então, para assim que saírem daqui, que a gente vai ter essa possibilidade dos nossos estudantes depois assistirem a palestra que vai ser ministrada daqui a pouco. E aí, dando as boas-vindas à professora Amélia Carlos Casalma, queria só fazer um agradecimento e compartilhar com vocês que a primeira vez que eu falei com a professora Amélia, a primeira coisa que ela me falou ao telefone, eu não sei se ela lembra, foi gratidão. Eu não poderia começar, confesso, sem agradecer a todos que estão aqui e sem agradecer a todos que fazem o Confesso acontecer. Então, eu queria, por favor, pedir uma salva de palmas, né, para aqueles que fazem acontecer. Começo aí lembrando da minha equipe. Né, a equipe da DPPE, além dos que estão ali na foto, a gente tem o Matheus, que cuida da editora, o professor Luiz Antônio, que está aqui conosco, enfim. A equipe da PROAC, tendo esse espaço aqui. Eu solicitei o teatro. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir, porque em pouco tempo a gente não poderia organizar uma abertura de forma assim, bastante organizada, né? Organizado é horrível isso, mas a gente não teria tempo mais tranquila, mas conseguimos, né? Todos estiveram aqui colaborando. As direções acadêmicas também, de férias, a professora Viviane também está de férias, mas a professora Mariana sempre nos ajudava. Preciso agradecer a nossa reitora, a professora Verônica, que está aí acompanhando a professora Viviane e da professora Mariana, o professor doutor Luiz Eduardo, que sempre atende nossos pedidos. E, então, eu gostaria de agradecer, acho que eu não vou lembrar o nome de todos que estão aqui presentes, mas eu vi a professora Nani, eu vi aí a professora Alexandre, certamente tem mais alguns acho que o professor... Enfim, desculpa se eu não vi todos, mas eu agradeço a todos, porque todos estão fazendo. Os nossos docentes também, que mandaram seus trabalhos, que amanhã vão estar ajudando nas moderações. O pessoal do SAD, em nome do Vitor Cláudio, eu agradeço, foi meu aluno e hoje está aqui os docentes da instituição, o pessoal da GECOM, Ana, mais extenso, o Rafael, a Maria Emília, que está aqui conosco, a UNAPA, né, que a Beatriz está nos ajudando aqui com tradução para Libras, o pessoal do Coral Mãos que Cantam,
professora Viviane, obviamente, ao Gruda também, que faz parte. Então, o Gruda aí representado. E o pessoal que ainda vai vir da Dançarte, queria ser a professora Kelly. Enfim, a professora doutora Amélia Carlos Casalma, que vai dividir um pouquinho do conhecimento dela conosco. A Elisete, da Inteligência, esteve sempre em contato comigo, está aqui na plateia. Professora Ana Maria, que não pôde estar presente porque nasceu o netinho dela ontem. E a todos nós que fazemos parte dessa instituição, né? Espero que a gente tenha um confesso com muito conhecimento e, mais uma vez, relembrando a primeira palavra que a doutora professora Amélia foi gratidão. Então, hoje, meu coração está cheio de alegria, está inflado. Agradecer a todos que estão aqui ao meu lado, fazendo isso tudo acontecer. Muito obrigada. Agradecemos à professora Roberta pelas palavras e pela abertura deste importante evento acadêmico, que reafirma o compromisso da nossa instituição com o ensino, a pesquisa, a extensão e a responsabilidade social. Para dar continuidade à nossa programação, temos a honra de receber a professora doutora Amélia Carlos Casalma, convidada internacional vinda de Angola, que ministrará a palestra de abertura com o tema Redução das Desigualdades. A professora doutora Amélia Carlos Casalma é uma destacada pesquisadora e educadora angolana, com ampla trajetória acadêmica e social. Possui 2 formações Ciências da Educação pela Universidade de Granada, Espanha, e outra em Turismo, Lazer e Cultura pela Universidade de Coimbra, Portugal. Atualmente, prepara sua 3ª tese doutoral em Medicina Integrativa na África do Sul. Investigadora na Universidade Metodista de Angola, membro do CEGOT, da Universidade de Coimbra, e professora convidada do Instituto Superior de Ciências da Educação de Lisboa e da Faculdade Inspirar, em Curitiba. Atua também como psicoterapeuta e especialista em terapias regressivas e ressonância psicoterapêutica. A professora doutora Amélia Carlos Casalma é ainda presidente da ONG SEATA e do projeto social Casa do Caminho André Luiz, além de dirigir o Centro Escolar João Henrique Pestalozzi, a Clínica Doutor Agostinho Neto e o Centro de Formação Profissional Rainha Andim. Fundou e coordena o Programa Geral de Educação para a Cidadania Democrática, com mais de 30 projetos, e o Programa de Educação Planetária de alcance internacional. Cientista reconhecida, escritora e promotora de ações em cidadania, ética e responsabilidade social, é autora de diversas publicações, entre elas os livros Educação para a Cidadania Democrática em Angola e o Contributo do Desenvolvimento Sustentável do Turismo nas áreas transfronteiriças de conservação para a inclusão das comunidades e promoção da paz. Sua atuação inspira o diálogo entre educação, desenvolvimento sustentável e bem-estar social, pilares que marcam sua trajetória e seu compromisso com a transformação humana e comunitária. Convidamos a professora doutora Amélia Carlos Casalma para tomar a palavra.
primeira palavra que eu falei a partir de Angola foi gratidão. E será exatamente esta palavra que eu vou mencionar novamente. É com gratidão, honra e muito prazer que manifesto a minha presença aqui. Cumprimentando a professora Roberta Amaral, a diretora da pós-graduação, a professora Mariana Acuri, diretora académica das Ciências da Saúde, o professor Marcelo Mocazel, diretor da Educação à Distância, e o assessor Washington Damasio. Respeitando todo o protocolo e cumprimentando os caros convidados, colegas, professores e estudantes, porque não há professores sem muita gente queira ser importante, mas sem estudantes nós não somos importantes. Então, quero uma salva de palmas para os estudantes. Eu venho de longe, eu venho da África, venho de Angola, um país forte, do aprendizado. Aquilo que o grupo que esteve aqui a cantar dizia, do carinho, do abraço, da força, da resiliência. Nada por tratar desse tema, redução das desigualdades. E cada um de nós, se calhar, ao estar aqui, ficamos a pensar, será que tenho desigualdade? Tem desigualdade no nosso país? Mas eu devo dizer, antes de começar a minha fala, não há um só país no mundo que não tenha desigualdade. Hoje, claro que eu tenho que me focar em alguma coisa. Vou trazer dados gerais que todo mundo pode alcançar e vou focar-me um pouco no Brasil, esta pátria amada por todos, essa mistura de África com a Europa e com o Índio. Vamos trazer dados estatísticos que nos mostram que efetivamente há desigualdade, mas que todos nós precisamos de trabalhar. Precisamos de fazer alguma coisa. Antes de mais, quero trazer aqui este mapa, o mapa da África. Se calhar os colegas professores dirão, por que trazer o mapa? Porque muitos dos colegas, amigos que saem do Brasil, começa a primeira discriminação. Eu vou para a África. Não vão para a África. Vão para um país que está situado no continente africano. A África é este continente que tem 54 países. Então já começamos aqui a análise. Quando a gente vai para Angola, vai para Moçambique, vai para Guiné e diz assim, eu vou para a África, não está correto. Porque quando a gente vem para o Brasil, a gente não diz vai para a América. A gente diz que viemos para o Brasil. Porque é um país do continente americano. Sul-americano. O que quisermos chamar. Então, é a primeira questão que eu queria colocar. Angola, o mapa seguinte, que é este que está aqui. É um país que está aqui, em África, companheira do Brasil, Luanda, a capital de Angola, está de um lado, e Salvador está do outro. Se atirarem uma pedra, de Salvador vai parar em Luanda. Só o oceano que nos separa.
Angola é um país que tem como dimensão 1.246.000 km², o Brasil tem 8, é 6 vezes mais que Angola. Somente tem 39 milhões de habitantes. É um país belo e convido a visitar. Queria mostrar-vos a fauna, flora, tem algumas imagens. Tem animais lindíssimos, como este que está aqui, o elefante. Espero que algum dia tenha a oportunidade de estar perto, de tocar um elefante. Tem a palanca negra, que é a única em todo o planeta, só em Angola que tem esse animal, a palanca negra. Temos aqui algumas imagens das quedas de Cabana, esta planta Welwitschia mirabilis. Temos em Angola, na Namíbia, em conexão com a Namíbia. Este aqui é o rio Quando, que sai da Angola e vai até Namíbia, Zâmbia, Botsuana, onde faz parte do projeto Cavão Zambeze, que é uma área transfronteiriça, a segunda maior do mundo, com 5 países conexos. Eu trago aqui também alguma imagem da Assembleia Nacional de Angola. Esse é trazer Angola para aqui, já que não vão para Angola, pelo menos vou trazer, certo? Ok. E depois temos aqui o Aeroporto Internacional, Dr. Agostinho, que começou ontem. A sua atividade neste aeroporto iniciou ontem. Temos aqui o Banco Nacional de Angola. Nem tudo é uma desgraça, como muita gente pensa, que Angola é aquela coisa, não é? Então temos aqui este slide, esta tela que vos vai mostrar o que vamos falar. Vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fazer uma análise ligeira global, porque não é isso que eu vim fazer, porque isso a gente vai estudar. Eu vim para falarmos um pouco de nós. Mas tenho que apresentar esta base do tema. Nós temos aqui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os primeiros 8 objetivos tratam da questão das desigualdades. O 10º fecha com o tema redução das desigualdades. Dizer que a desigualdade é um fenómeno complexo e é persistente, sutil, porque muitos de nós não temos a noção de que efetivamente criamos este processo da desigualdade, porque ela é muito sutil. É preciso pensar. Este fenómeno não é apenas uma questão de disparidade de rendimentos, não. Tem a ver com acesso dos direitos humanos, com educação, saúde, justiça social. Tem a ver com responsabilidade no individual e no coletivo. Daqui eu queria deixar o paradigma que nos foi deixado pelo maior psicólogo da história, o maior pedagogo da história, quando dizia: não faças ao outro o que não queres que a ti faça. Se algum dia pudermos analisar do ponto de vista da pedagogia, do ponto de vista da psicologia, este paradigma, não faças ao outro o que não queres que a ti faça, se calhar o mundo não estaria tão desigual como estamos. Qual é a relevância deste tema? Este tema, e é o tema, estou a falar do tema do Congresso. É relevante, sim, porque nós estamos num processo diferenciado no planeta Terra. Estamos em 2025.
E em 2025 nós não deveríamos ter as desigualdades que temos hoje. Então, este tema deste 10º Congresso é efetivamente relevante e eu quero parabenizar a instituição, toda a equipa, na pessoa da professora Roberta, parabenizar todos os que estão presentes neste momento. E não só, dos que nos vão ouvir também. Porque vale a pena. Porque é uma ferida que está guardada em nós. Nós precisamos tapar para curar. Sócrates dizia que nós precisamos de entender que nada sabemos para podermos aprender. Então nós precisamos de entender onde estamos, o que estamos fazendo, para podermos modificar. E eu queria levantar aqui alguns pontos-chave que eu dizia que eu não vim para tratar desse assunto desta forma. Falar da desigualdade social, alguns conceitos que todos nós sabemos também. Desigualdade social refere-se às disparidades no acesso a recursos e oportunidades entre indivíduos ou grupos. Ela pode ser entendida de várias formas: desigualdade de renda, desigualdade de acesso a direitos. A desigualdade no mundo. A desigualdade tem aumentado nas últimas décadas. De acordo com Oxfam Internacional 2024, os 1% mais ricos do mundo, note, 1% detêm quase o dobro da riqueza acumulada dos 99 restantes da população. Ridículo. Em 2023, o relatório do Programa das Nações Unidas apontou que 700 milhões de pessoas ainda vivem em condições de pobreza extrema, com menos de 2,15 dólares por dia, um valor inferior à linha de pobreza estipulada pelo Banco Mundial. As economias emergentes, como o Brasil, a Índia, Angola, a África do Sul, e não só. Enfim, eu entendo particularmente que todos os grandes países pequenos, ricos e pobres, apresentam desigualdades estruturais que se refletem em níveis elevados de pobreza, má distribuição de terra, de recursos e educação. O Covid-19 ainda veio complicar mais. Né? Por um lado, empresas grandes lucraram mais, com máscaras e mais coisas, e os pobres ficaram mais pobres. Dados demográficos do Brasil. Só queria levantar aqui algumas questões, porque esta apresentação vai ficar. A dimensão do Brasil é imensa, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A população do Brasil, em 2022, foi de 203,1 milhões de habitantes, dos quais 55% são negros. Então, a maioria da população brasileira é negra. Mas aqui temos população negra, população branca, população indígena. Mas então, por que tanta dor? Por que que o branco se sente de uma forma e o negro se sente de outra forma? Se nós já sabemos todos que o Brasil é um país de mistura, por que esse processo não é ensinado na academia? Por que não é levado para a educação desde o jardim de infância? Por que nós queremos dor todos os dias? Mandela diz que ninguém é ensinado a odiar ninguém quando nasce. Quando ninguém nasce odiando, é ensinado a odiar. Quantos pais em casa, brancos, dizem ao seu filho: cuidado, que aquele é um negro. Cuidado que ele pode roubar. E aquela criança coitadinha, a criança branquinha, já vai crescendo com medo do colega amigo que é branco.
Um colega branco que quer levar um amigo negro para casa, cuidado com esses. Somos nós, os pais, que desde o jardim de infância nós não conseguimos liberar os nossos filhos. Desde crianças, as crianças sofrem. Porque a criança não vê a cor. As crianças não veem a cor da pele. Vem um amigo, quem é abraçar o amigo. Mas o pai não, e a mãe. E separam as crianças, criando sofrimento. É preciso pensar. Que algumas questões sobre desigualdades no Brasil, como dizia, não se limitam somente a questões económicas. Temos a desigualdade racial, a taxa de analfabetismo da população preta, até me custa falar, e parda, é de 8,9% e dos brancos de 3,9%. Olhem a disparidade. A desigualdade do género. As mulheres, especialmente negras, ganham 20% menos que os homens para o mesmo trabalho, de acordo com a Organização Internacional de 2023. As disparidades entre as regiões do Norte e Nordeste, as regiões Sul e Sudoeste são acentuadas, com os primeiros a concentrarem elevados níveis de pobreza e exclusão. O Norte do Brasil apresenta os maiores índices de analfabetismo e desemprego, enquanto as regiões mais desenvolvidas, como o Sudoeste, continuam a dominar a economia do país, o Sudoeste. Um dia, eu estava aqui no Brasil, fui convidado, em 2017, para vir falar sobre a consciência negra. E dizia assim, professora, você pode ser uma amostra boa, por favor, venha para aqui para o Brasil, para falar da consciência negra. Eu disse, mas eu não tenho essa capacidade. Eu não sei falar de consciência negra, nem de consciência branca. Eu sei falar de consciência humana. Professora, venha. Eu vim. Mas vim falar da consciência humana. Porque esta questão da separação do branco e do negro não tem nada a ver com a minha alma. Eu sou uma mistura de avô branco, avô negro, pai mulato, mãe negra, uma mistura que eu agradeço imenso ser a pessoa que sou e como sou. Então eu acho que o planeta Terra um dia, espero que seja todo misturado, todo miscigenado. E aí eu lembro-me que Deus, quando fez as flores, criou a flor rosa. Mas quando a gente vai para uma florista, ela questiona: que rosa quer? Qual é a cor? A gente tem que dizer que é flor rosa, branca, amarela, cor-de-rosa, vermelha. Então por que Deus não poderia fazer os seus filhos com cores diferentes? Não podem ser uns mais claros e outros mais escuros? Vamos pensar, por favor. E para aqueles que são psicólogos e se calhar das terapias regressivas, sabemos que há arquivos engatilhados, conseguem perceber que numa oportunidade a gente vem de uma forma e noutra são opções que as pessoas têm, que as pessoas fazem. É ciência. Trazer aqui algumas pesquisas do Conselho Nacional de Justiça que apontam que há desigualdade racial e de género na magistratura brasileira, com uma subrepresentação de negros e mulheres. Dados de 2024 mostram que apenas 14,25% dos juízes são negros, enquanto a população branca compõe a maioria. Gênero, 36,8% dos magistrados são mulheres, mas este percentual cai drasticamente nas instâncias superiores, como no segundo grau. Relativamente à desigualdade racial, apenas 14,5% dos juízes se autodeclaram negros,
conforme dados do CNJ de 2024. Essa percentagem é ainda menor para juízes negros, 1,6% e 1,4% em pesquisas distintas. A participação de negros é maior na justiça eleitoral, com 8,1%, seguida pela justiça do trabalho, com 15,9%, e pela justiça estadual, com 13,1%. Os tribunais do Centro-Sul, como Rio Grande do Sul e São Paulo, registram menor presença de juízes negros. Desigualdade do género. Mulher representa 36% dos magistrados do Brasil, segundo dados de 2024. Nas instâncias de primeiro grau, a participação feminina é maior, atingindo 40% em algumas categorias. No segundo grau, o número de desembargadoras e ministras diminui significativamente, sendo de 23,9% e 18,8%, respectivamente. Há desigualdades também na carreira de servidores do judiciário, mas os índices de negros e mulheres são mais altos do que entre os magistrados. As pesquisas também revelam que mulheres negras e homens negros ocupam cargos de liderança em menor número do que pessoas brancas, o que aponta para uma dupla desvantagem, segundo a Agência Brasil. Eu vou passando alguns dados para dizer assim. A população negra não é proporcionalmente representada no Ministério Público. Em 2023, os negros representavam 56% da população brasileira, mas apenas 19,7% dos membros do MPM em cargos de liderança. A desigualdade é mais acentuada em cargos de liderança, sim. A ocorrência, a falta de representatividade racial, de gêneros no MP, é um reflexo do racismo estrutural na sociedade brasileira. Gênero, desigualdade. Existem desigualdades de gênero no MP com uma menor presença de mulheres em cargos de liderança. Todo mundo sabe disso. Suprema Corte Brasileira, só uma mulher e nenhum negro. Todo mundo também sabe. No Superior Tribunal Militar só temos 2 mulheres ao longo de 218 anos de sua existência. E nenhum negro. Em 105 anos, o Ministério Público teve poucos membros negros. É claro que o Brasil tem políticas públicas no combate às desigualdades, diversas delas. Uma delas é o Bolsa Família, lançado em 2003. Tem sido uma ferramenta para a procura da redução da pobreza, da fome, zero. Também tem o Sistema Único de Saúde, a questão das cotas nas escolas, universidades, mas isso não basta. As metas-chave do ODS 10 têm 5 chaves fortes. Uma delas é atingir e sustentar o crescimento da renda dos 40% mais pobres da população, em uma taxa mais alta do que a média nacional. 2, capacitar e promover a inclusão social, econômica e política. 3, garantir oportunidades iguais, reduzir as desigualdades resultantes. 4, adotar políticas fiscais, salariais de proteção social. 5, melhorar a regulação e monitoramento dos mercados financeiros e institucionais. Como considerações finais desta parte, eu digo assim: a redução das desigualdades sociais no Brasil e no mundo continua a ser um dos maiores desafios da atualidade. Embora o país tenha implementado políticas públicas importantes, como a Bolsa Família, as cotas raciais, etc., embora muita gente não concorde, mas eu concordo. Mas as desigualdades regionais e disciplinares continuam e no género. Então é fundamental o cumprimento das metas da Agenda 2030 da ONU. É uma responsabilidade global que existe um compromisso sério de todos os países, especialmente os em desenvolvimento. Esses desafios estruturais passam pela consciência do ser humano, que advém do conhecimento. É preciso conhecer para mudar. Do amor por si próprio. Ninguém que não se ama consiga fazer mudança de absolutamente nada. É preciso se amar para fazer mudança estrutural. Se não somos meros servidores,
cumprimos o nosso horário, temos o nosso salário, e estamos preocupados com o outro, porque nós não nos amamos. Dizia aqui para que tenha capacidade de pensar, sentir e solidarizar-se com o outro. É preciso sentir com a mente e pensar com o coração. Fazemos parte de um campo quântico, querendo ou não. Tudo o que fazemos vai para o campo, tudo o que pensamos e volta tudo para nós. Por isso é que, desgraçadamente, nós estamos todos muito sofridos, mesmo quando a gente diz que estamos bem. Porque ninguém fica bem se a pessoa de lado estiver à fome. Se a pessoa de lado não tiver onde dormir. É para pensarmos. Agora eu trago um exemplo. Quando foi falado de mim, falou-se que eu sou presidente do projeto social e eu trago aqui uma amostra do projeto social. Como aquilo que eu e os companheiros de Luanda, e se calhar do planeta Terra, fazendo pouco a pouco, e cada um de nós pode fazer, para melhorar este planeta azul. Então, só para recuar aqui um pouco, a SIACA, que é a ONG, a Casa da Caminha André Luís, que é o projeto social, tem 26 anos. Tem uma dimensão de 420 mil metros quadrados o projeto social. São 42 campos de futebol. Tudo para a área social. Qual é a visão? Que todo cidadão do mundo tenha uma sopa e um pão, uma cama e um livro. A sopa e o pão simboliza fome zero. A sopa, fome zero. A cama simboliza, nem que seja uma choupana. Nós temos um espaço onde nós vamos colocar o nosso corpo no final do dia. Todos nós precisamos de um banho no final do dia. O dinheiro que foi gasto neste planeta Terra para comprar máscaras, se calhar teríamos colocado casas, criar condições melhoradas para a população da Terra. Covid foi uma chamada de atenção para todos nós. Brancos, pretos, amarelos, cor-de-rosa morreram com Covid. Ricos, pobres morreram com Covid. Portanto, não houve dinheiro que fez com que o rico não morresse. Houve uma altura, logo no início dizia-se assim, os atentados vão acabar. Só se esqueceram que o Covid é energia. Dos estudos que fizemos, o vírus do Covid tem 5,5 Hz de frequência. O medo tem 0,9, não chega nem a 1. Então, quem tiver medo, o Covid mata logo e morreram muitas pessoas com medo. Mas os pobres não têm medo de nada, porque eles estão mesmo mal. Abraçavam-se, estavam sempre juntos, não queriam nem saber se ia pegar ou não. Algumas mãezinhas que eu ouvia falar diziam assim, o quê? Não, aqui, não. Aquilo não chega, porque achavam que estou. Que é certo é que em Angola só morreram 2.000 e tal pessoas em todos esses anos que eu vi. A população, e era elitista, só matava a elite. Porque os pobres não morriam. Então precisamos de pensar. Dizia que a solidariedade tem de 165 a 395 Hz de frequência. Então, os solidários, os pobres que não tinham medo, aconchegavam os outros, ajudavam os outros. Sobreviveram muitos. Quanta discriminação houve nos hospitais, mesmo aqui no Brasil, de pessoas acima de 60 anos, que já eram tratados, isso aqui tem uma comorbidade.
E afinal morreram os jovens também, e não só os mais velhos. Precisamos de pensar. Falamos aqui um livro. O livro simboliza conhecimento. Ninguém se liberta, seja o que for, sem conhecimento. E não vale a pena pensarmos que vamos dominar as pessoas e vamos orientar. Não. As pessoas precisam de pensar. E para pensar é preciso conhecer. É preciso pesquisar. A Casa de Caminho tem 5 pilares, que já veremos. A educação, a formação profissional, a clínica. A formação académica, que é uma das minhas grandes paixões, trabalha a redução da pobreza. Porque eu entendo que não é o dar agora um pão, uma sopa, mas é formatar conhecimento, dar oportunidade profissionalizante, dar formação, para que a pessoa possa crescer. É claro que eu sou a primeira a dizer que não vale a pena falar às pessoas pobres e com fome de Deus. Você chega e diz assim, Deus é justo. E a pessoa está 3, 4 dias sem comer. Não, façamos isso. É claro que nós temos que alimentar, mas temos que imediatamente dar possibilidade de crescimento. Aqui é como começa a transformação, como começou a construção da Casa de Caminho. Obras, lutas. Aqui está a minha imagem, se calhar eu devia estar a pensar como pessoas. Oh meu Deus, o que é que eu fiz, gente? O que é que eu comecei? Nem podia estar sossegado e dar uma volta lá ao Mostolo, ir para um cruzeiro. Pois a coisa hoje está a rir, já são milhares de pessoas. 4.500 pessoas por dia na educação. Não tem como parar. Alguns amigos brasileiros, companheiros, trabalhamos muito com a plantação de árvores. Só mostrar aqui que os professores, isso é uma atividade da Casa de Caminho, é que os professores é que trabalham, é que pintam. Nós arranjamos, por exemplo, a tinta, mas quem vai pintar é o professor. Por que o professor vai pintar? Porque ele tem que educar os seus estudantes. E se ele não os ensina a cuidarem das paredes, o que é que a gente faz? Compramos a tinta, mas vai resolver o problema que criou. Porque nós precisamos de cidadãos em condições, que são os meninos. No próximo ano, eu já disse, se continuarem assim, não vou comprar tinta. Mas como todos os anos nós temos que pintar a escola, então vai sair do bolso dos professores a comprar tinta. Porque havemos de aprender, não é? Porque os meninos têm que crescer. Mas são os professores da escola que colocam os tetos, porque a Casa de Caminho é um projeto social. É tudo filantrópico. Ninguém paga nada lá dentro. Quem paga sou eu, tem que trabalhar lá. Tem que dar a minha aposentação do Estado, mais 4, 5, 6 filhos que vêm ajudar, um daqui, uma luta para a gente ter o salário dos professores, porque não pode parar. É fácil, não. Começamos com uma sopa e um pão. Muita gente diz assim, eu não tenho meios. Tem. Todo mundo tem. Vontade. Sentir o outro. Então, nós começamos com uma sopa. 7 sopas. Na semana seguinte, já estávamos com 100. Mais uma semana, 500 sopas no meu apartamento. Depois, 3.000 sopas por dia, de segunda a segunda. E com o tempo, a criação da Casa de Caminho. Aqui temos os meninos, aqui a colaboração de algumas empresas que vêm ajudar, que aquilo é imenso. Né? Temos esse processo aqui da dinâmica do amor. Na Casa de Caminho, as crianças são ensinadas a compaixão. Aprendem a abraçar-se. Que nós entendemos que para diminuir a delinquência e melhorar a gestão,
que com certeza serão futuros dirigentes um dia, precisam de aprender a tocar o outro, a sentir o outro. Quem não sente, não modifica. Aqui estamos no final do ano letivo, momento mais emocionante da casa, porque a formação é da pré ao 12º ano. 12º ano, eles vão para ir para a universidade. É o momento da assinatura dos diplomas. É o momento que as minhas lágrimas, por mais controlada que seja, caem. Porque eu questiono, mas é aqui? Foi mesmo aqui? Foi o nosso trabalho? Se as crianças estão liberadas, podem ir para as suas vidas. É isso que mais emociona, é o momento da despedida. Quando a gente vê esses jovens elegantes, mas pobres, que não tinham nem a bata para vestir-se. E de repente saem assim. Têm capacidade para falar 15 minutos sem ter um papel. Opa! Afinal, podemos modificar o mundo, sim, se cada um de nós fizer a sua parte. Temos aqui a clínica doutora Cristinete. Nesta clínica doutora Cristinete, nascem crianças. Este espaço aqui é para fazermos o futuro hospital-escola. Este senhor que está aqui, alguns conhecerão, era o presidente da Federação Espírita Brasileira. Essa é uma médica, vários médicos voluntários. Isto aqui é na rua, na comunidade. Tem cama, faz consulta, não tem, senta no chão e vamos consultar. Mas não vamos deixar o paciente doente sem ser consultado. Aqui tem um exemplo. Esta é a recepção da clínica. Aqui nesse espaço ficam 250 mulheres todos os dias. Eu costumo dizer que aquilo é produção de crianças, não é? Aqui, esta imagem que está aqui, estou eu de pé, tocando a barriga de uma mulher e cantando. Porque nós fazemos a avaliação e trabalhamos a questão da violência doméstica. Então chamamos a família, o pai e a mãe, para perceberem que a criança tem que ser educada a partir do útero. Se há violência contra a mãe, aquela criança sai doente. Então, quando se faz a avaliação pela ecografia dos parâmetros de uma criança, convencionalmente tem um parâmetro. Mas quando se canta, ou quando se faz uma prece, os parâmetros mudam. Então, podemos trabalhar a questão da violência, diminuir a violência em casa. Aí está a questão do conhecimento. Aqui são crianças que nasceram amparadas pela casa. Aqui, espaço do Baobá, vocês chamam de Baobá. Nós, na clínica, trabalhamos diálogo-terapia, ressonância psicoterapêutica, terapias regressivas, o abraço, a terapia e a musica-terapia. Não há dinheiro, não tenho meios. Então, eu utilizo as energias que vêm lá de luz, com o abraço, com a música, que vai curar-nos. Temos o Centro Rainha Ginga, Centro de Formação Profissional, vocês chamam profissionalizante, com carpintaria, serralharia, cozinha. Este ano nós tivemos 10 formações, 750 formados, jovens, como vêem, sorridentes, que com uma profissão podem criar o seu empregozinho, criar um processo em que saem da pobreza, lutando. Podemos fazer. A questão dos cursos como o ladrilho, eletricidade, etc, etc. Temos projetos aqui de educação para a cidadania e convido alguns colegas que aqui estão, que gostam de fazer voluntariado. Eu queria tanto fazer voluntariado com a Casa de Caminho, com a professora Casalma, podem. Porque o programa de educação para a cidadania, ele é presencial e online. Qualquer um que quiser,
pode se inscrever no curso. Aliás, tivemos aqui a professora Cláudia, que trabalhou muitos anos conosco e vamos continuar a fazer o programa, o projeto de Direitos Humanos, Educação para os Direitos Humanos. Aqui temos um telescópio. É semelhante ao telescópio do Observatório de Lisboa. Para que o telescópio? Porque são crianças pobres, mas são mentes ativas. Ciência começa na Casa de Caminho desde os 8 anos, a iniciação científica. Eu costumo dizer assim, eles podem ser pobres, mas têm que aproveitar da minha luta, da minha formação, senão não valeu a pena ter estudado. Não precisava de estudar. Para estar com 2 PhDs e a fazer o terceiro, e a pensar que vou continuar, porque não sei dançar, não sei fazer mais nada. E o meu sentimento é, à medida que eu estudo, eu percebo que não sei nada. E que preciso cada vez mais me formar para poder servir o mais pobre e o mais alto. Hoje, no meu país, eu colaboro em várias áreas, com o ensino superior, na avaliação das instituições de ensino superior, com a educação, com o turismo. Posso participar, que é a minha essência, eu gosto de participar. Mas para isso, é preciso estudar. Então, esses meninos que aqui estão, jovens, crianças, iniciam com 8 anos de idade. Com os colegas da Universidade Metodista, em que eu sou docente, e com os colegas da UAM, que é a Universidade Pública. Aqui vem uma criança, é o ensino da alfabetização. Da alfabetização, a mãe às vezes tem dificuldades de ir para a escola. Pode levar o filho, educa a criança, não vai gritar em sala. Falando da alfabetização, todos os estudantes do ensino médio, da Casa de Caminho, para além das aulas, têm um projeto que devem desenvolver, a educação para a alfabetização. Cada estudante deve conquistar na comunidade 15 pessoas. Ele que tem que conquistar. Trazer essa lista das 15 pessoas. Nem mais uma, nem menos uma. É para aprender a atingir os objetivos. Aprender a adquirir capacidades de responsabilidade individual e coletiva. Então, ele traz a lista dos 15, um orientador. Vai ter com essa comunidade, discute, analisam, procura um espaço apropriado na comunidade, criam condições juntas para terem aulas com cada menino. Já tive um jovem com 17 anos, que o pai achava que ele era sanguessuga, que não fazia nada, só queria dormir. Estudante da escola, lá todo mundo faz alguma coisa, e ele ficou alfabetizador, mas tem que se fazer formação da didática para a alfabetização, do processo não pedagógico, mas andragógico, que é trabalhar com adultos. Aquele menino um dia diz-me assim numa reunião: professora, eu posso dar aulas às 6 horas da manhã? Dar aulas às 6, filho? Mas por quê? Porque é a hora que as mães podem. O menino já não estava a querer dar aulas porque ele ia ensinar, mas queria dar aulas na hora em que as mães que estavam na alfabetização poderiam. Crescimento, consciência. Então nós podemos. Aqui temos a educação para os jogos digitais. Os nossos meninos também participam em concursos. Podem participar, está? Temos aqui a educação para formação desportiva. Vocês estão a ver quem é que está aí a dar no chupo? Só porque tem que empurrar as crianças. E por quê? Porque eu entendo que o desporto é uma ferramenta para a redução da pobreza, redução da delinquência. Então, sou a primeira a incentivar. Só que quando eu lá estou, ninguém ganha. Não sei se é pela minha energia ou não, sempre faço tudo para ver um empate, porque eu não quero que saiam lá derrotados. Então, sempre tenho que não ficar nos jogos. Não,
Presidente aqui ninguém vai ganhar, e melhor que a presidente não esteja. Abro e tenho que sair, porque eu não gosto de derrotados. E então imprimo uma energia mental que sai tudo em parte. Então não dá jeito. Mas está aí, okay? Os meninos. Agora tivemos a graça de encontrar o professor René, que vocês conhecem, que é o ícone do Brasil a nível dos desportos, que diz que quer ir agora. Professora, eu quero ir para agora. Quero trabalhar com o desporto com as crianças da casa pequena. Educação para relacionamento interpessoal e promoção do voluntariado. É preciso ensinar voluntariado? É. É preciso ensinar as crianças, desde o jardim de infância, a se doar, a ajudarem os outros, a pedirem perdão, etc, etc. Aqui temos a educação planetária, que é feita de 15 em 15 dias, via YouTube. É preciso mudar o planeta e nós não podemos dizer assim, o governo é que tem culpa. A questão que eu coloco é, e eu? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu fiz para um mundo melhor? Nós temos aqui um teminha pequenino que é consciência e desenvolvimento humano. Aqui eu quero trazer. Todos nós já sabemos os 3 pilares do relacionamento interpessoal. Eu, tu e o ambiente. Valores como respeito, empatia, solidariedade, justiça, amor e paz. A maior parte de nós, dentro desses pilares, eu, tu e o ambiente, achamos que os outros é que estão sempre culpados. Os outros é que não prestam, não estamos sempre bem. Não é verdade. No relacionamento interpessoal, nós somos os responsáveis. Sempre. Devemos competir conosco todos os dias para que possamos ser melhores, a fim de cooperarmos com os outros. Só que fazemos ao contrário. Nós queremos ser melhores que os outros. Não funciona. É perda de tempo. Porque o tempo de vigiar o outro é o tempo do nosso aprendizado. O que é o amor? O amor é uma força motriz. O amor é a força para a transformação. É a força para o equilíbrio psicoemocional, para o desenvolvimento da sociedade. Desafia toda a gente, digo assim, ninguém que não há consegue governar. Porque não governa. Instituições pequenas ou grandes. Precisa-se amar. Falar aqui um pouco da educação para a paz. Quais são os pilares da educação para a paz? A tolerância, a solidariedade, a resolução de problemas sem conflitos, a não discriminação, a não indiferença. Jairés é um grande pensador para a educação para a paz. Lembrar que nós temos a paz positiva e a paz negativa. A paz positiva é aquela que vem do nosso interior, da nossa alma, da nossa vontade. Ela é intrínseca. Aconteça o que acontecer, nós queremos paz. Mas a paz negativa é aquela que vem dos acordos. E quando acontece alguma coisa, a gente já pula, já quer lutar. Porque ela não está em nós. É algo que é obrigado. Somos obrigados a cumprir. Então, o que é importante para nós? A paz positiva. Quer dizer que a paz não vem de fora. Não vale a pena fazermos orações e pedirmos paz a Jesus. Não é isso. Temos que ser nós a trabalhar essa paz dentro de nós. Nós queremos que os outros façam. Até Deus tem que fazer por nós. Deus dá aquilo, Deus muda aquilo. Nós continuamos os mesmos. E queremos que Deus faça tudo. Não. Deus já deu a energia. Precisamos nós fazermos a nossa parte. Modificarmos este mundo. Trazemos a paz, só que ela não vem de fora. Ela vem de nós, para podermos auxiliar os outros. Queria falar aqui dos pilares da educação, mas lembrar aqui que o rei
quando diz assim, falar dos pilares, é falar do desenvolvimento de uma sociedade humanista, mundializada, cooperativa, baseada na Declaração dos Direitos Humanos, no amor a nós e ao próximo, como enfatiza o maior pedagogo da história, Augusto Cury. Os pilares da educação. A Unesco defendeu 4. Todos os professores sabem. Aprender a fazer, essas coisas todas. Eu defendi mais 2. No meu primeiro doutorado em Ciências de Educação. Defendi mais 2. O aprender a pensar com autonomia e o aprender a conviver com o ambiente. Por que aprender a pensar com autonomia? Porque os nossos pais, não foram ensinados a pensar, foram ensinados a fazer. E por isso é que nós não conseguimos conviver com os outros. Porque os nossos pais diziam assim, faça. Papai, eu acho, cala a boca, vai fazer assim como o papai mandou. E foi. Quando nós pensamos com autonomia, temos uma palavra, que. E quando a gente não diz o porquê, a gente não dá a pensar. A história marca-nos com o Nazareno. Jesus foi morto porque nós não pensamos com autonomia na altura. O coitado de Pilatos ainda colocou Barrabás entre este e este. Nós optamos por ficar com aquele que era o mal da história. Nem pensamos, esse homem salvou aquilo, como da defesa do outro. Por que eu tenho que ser? Ninguém perguntou o porquê que eu tinha que ser morto. Mas que ele fosse crucificado. É uma questão da ingratidão, da ausência do pensar com autonomia. É preciso pensar. Precisamos de ensinar as nossas crianças a pensar com autonomia. Conversar com as crianças. Negociar com as crianças. E não sermos autoritários com elas, porque elas são pessoas diferentes de nós. Embora sejam nossos filhos e filhas. Vamos ouvir delas. Vamos ensiná-las a pensar. Vamos falar um pouco aqui do sorriso. É importante sorrir. Há pessoas que foram ensinadas a não sorrir. Ficam meses, anos, dias sem sorrirem nem para si próprio. Lembrem que o sorriso é uma forma de bem-estar. Nós, ao sorrirmos, conseguimos liberar endorfina, que é o hormônio que promove a sensação positiva, a sensação de bem-estar. Quem sorri não envelhece tanto e tão rápido. Vamos sorrir para nós, homens que estão aqui nessa sala. Os homens naturalmente têm uma cara pesada. Se eles não sorrirem, qual é a mulher que vai aguentar vocês dentro de casa, filho? Sorriam, por favor. Mulheres, sorriam também. O sorriso beneficia a própria pessoa. Mas os homens aprenderam que quando chegam dentro de casa tem que dar uma de macho. Cara franzida para dar uma de respeitado. Não façam isso com vocês. Sorriam. Se a sociedade está velha que diz que os homens não podem sorrir, vamos sorrir. Vamos sorrir. Vamos ser felizes para podermos levar a felicidade dos outros. Então eu queria deixar-vos uma técnica. De manhã, ao acordarem, antes de cumprimentarem a mulher, cumprimentarem o marido, levantam-se da cama e vão direto para o espelho que está na casa de banho. Todos os dias da vossa vida. Olhem para o espelho e vejam-se sorrindo e a cara fechada, qual é que vocês mais gostam? E depois pensem, qual é a cara que eu vou levar para o público? Qual é a cara que eu vou levar para o meu estudante? Para o meu professor? Para o meu colega? Será que o estudante aprende mais rápido com a minha cara franzida? Depois peguem na vossa mão direita, por isso, e toquem o espelho. Porque vocês vão tocar a vossa mão, que aparece o espelho.
Sorriam para vocês. Digam, eu te amo. Falem para vocês. Conversem com vocês. Nós todos os dias temos um problema. O cabelo está mal, a cabeça está mal, aquilo está mal. Estamos sempre a colocar defeitos em nós. Se nós colocarmos defeito, como é que vamos mudar o mundo? Como é que vamos? Como é que não vamos discriminar, não criar tudo isso? Se para nós não somos bons. Vamos pensar. E se nós não gostarmos de nós, quem gostará? Quem é que gostará? O marido? Ou a mulher? Depois ficamos com ciúmes quando vemos uma amiga ou alguém a cumprimentar a nossa esposa ou o nosso marido. Para olhar por quê? Há maridos pobrezinhos que não podem nem olhar. Vamos parar. Vamos pensar. Vamos nos amar mais. Há um pensador que diz assim, um amigo já que eu sou, amo-me a mim próprio demasiado para poder odiar seja o que for. Porque é natural, quando a gente odeia, aquela energia volta para nós e complica-nos a nós. Quem se ama, não odeia, perdoa. Freire diz, importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. É na escola, onde nós desde criança formamos família. É na escola, onde formamos uma família tão forte que o nosso professor é melhor que a nossa mãe e que o nosso pai. Uma criança, o professor diz assim, 2 mais 1 dá 4. Mas ele aprendeu que 2 mais 1 dá 3. Mas chega em casa e diz, papá, está errado. O professor disse. Porque o professor disse. E pronto, ficou. Então a responsabilidade do professor é imensa. O professor é o transformador de uma sociedade. Esse planeta tem que durar e são os professores que com os seus estudantes podem fazer a mudança do mundo. Não é a mudança da guerra, é a mudança através do amor, da luta, da mudança de paradigma. Seja ele diz assim, numa educação ética é preciso resgatar e incorporar os valores de solidariedade, de fraternidade, de respeito às diferenças de crenças, culturas e conhecimento, de respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. Vamos falar aqui só um pouquinho rapidamente sobre o perdão. Para algumas pessoas, perdoar é separar. Mas a grandeza está em perdoar. Quem não perdoa é que é o fraco. Podem registrar, vou dizer. Quem perdoa é o forte. E porque tem conhecimento de que quem não perdoa leva aquelas mágoas todas para o coração. De repente já tem uma AVC de tanta raiva que tem de alguém. E agora não há mais AVC, filho, agora é AV8. A gente não chega aí para o hospital, morre no caminho. Então, melhor é mudarmos o paradigma. Vamos perdoar. Só que o perdão tem a ver com a capacidade de energia nossa que temos em nós. Um erro assim, se o nosso amor for assim, este erro for assim, a gente não perdoa. Mas se o nosso amor tiver capacidade energética de 6 valores e o erro for de 3, a gente perdoa. Não, deixa lá, coitadinho do senhor. Deixa lá. Mas quando a gente se agarra e a família perdoa lá, mas o que é isso? A gente está à espera que a pessoa venha para se humilhar e pedir perdão. Vamos visitar hospitais, vamos visitar doentes, vamos fazer trabalhos assistenciais para amarmos mais. Trago aqui alguns amigos, Martin Luther King, que todo mundo conhece, e diz assim, eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. Já repararam quando nós estamos magoados com alguém, essa pessoa dorme conosco, come conosco, anda conosco toda hora. Porque o nosso pensamento não vai para o sítio. Dominamos.
E como é que vamos melhorar o mundo se nós por uma pessoa que nem sabe que nós odiamos essa pessoa, muitas vezes. Então aqui também um homem que Nelson Mandela, exemplo de perda, 27 anos na cadeia. Quando saiu, disse: eu quero uma África do Sul bonita. A pessoa que o maltratou na cadeia puxou para trabalhar com. Ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. É o que eu venho solicitar aqui. Enquanto professores, enquanto estudantes, vamos fazer a nossa parte e vamos fazer do mundo um espaço. Para já, porque há um benefício para nós. É a nossa liberação dessa energia negativa. É sermos mais livres, mais sobreviventes, menos doentes. Acreditem, menos dores nos nossos corpos. Trago aqui, para terminar, uma vibraçãozinha que a gente pode fazer em casa. Eu sou luz, eu sou paz, sou perdão. Lembrar os grandes pensadores: conheça-te a ti mesmo. Só sei que nada sei. Cooperação com os outros e competir conosco próprios. Não te esqueçamos no final do dia fazer um balanço. Como foi o meu dia? Quem magoei? O que eu fiz? Muitos de nós chegam todo dia andando empurrando os outros sem perceber. Não consegue parar um minuto para ver o que fez no outro dia. Repete a mesma coisa ou aperfeiçoa ainda mais o erro cometido. O perdão. Lembrar que o perdão é nosso benefício, não é para o outro. Sorriso. Vamos sorrir. Faz bem. Abraço. Vamos abraçar. Há muita gente que não abraça. E quando abraça, abraça assim. Assim. Para não sentir o calor do outro. Esse abraço não cura a vida. O abraço que cura é aquele forte. A música. Vamos cantar. Não importa se os outros gostam. Nem que seja no chuveiro. Mas vamos cantar. A música liberta-nos de várias coisas. Mesmo aquelas pessoas que são fanáticas a fazer a oração sabem que quando estão com alguma preocupação, a oração começa no meio. Pai, nos dá-nos esquecer a oração, não está pensando nas batatas e nos arrozes. Mas se estiverem a cantar concentrados, conseguem sair do fogo, aliviar a pressão, estabilizar o corpo, a mente. Vamos à praia. Vamos apanhar o vento. Aqui tem uma serra linda. E quando tiver a chover, não fiquem com medo. Quando é chuvisco, vão para lá. Apanhemos aquela aguinha no corpo. Faz bem. Só que o problema é que a gente começa a vou ter gripe. Pronto, acabou. A mente já está complicada. Já resolve tudo. A gente vê a chuvinha. Está tudo mal, está chovendo. Não, vamos aproveitar. Faz bem. Não dá gripe nenhuma. O que dá gripe é a nossa mente. Tudo o que queremos vai acontecer. O medo é um instrumento quântico para acontecer aquilo que nós tememos. Vamos pensar. Aqui estamos na Casa de Caminho novamente e vemos pessoas debaixo das árvores, fazendo reuniões, palestras. Aqui é espaço na Casa de Caminho, criança abraçando as árvores. Algumas referências bibliográficas. E aqui tem uma mensagem. Mas antes de dizer que em 2017, quando eu fui convidada, eu dizia consciência negra nem branca. No final da palestra, questionaram-me, disseram-me: professora, a senhora tem a televisão à sua frente, tem milhares de pessoas, 1 milhão de pessoas a olhar para si.
que é que você quer dizer? Quero deixar duas mensagens. Tenho vergonha de viver num mundo onde tem gente que morre à fome, em pleno século XX. Se nós todos, em zonas pobres, saíssemos com uma banana, com uma maçã, e deixarmos na primeira pessoa que precisasse, já não morria gente à fome. Não custa, uma maçã não pesa para um professor, para um estudante. E a segunda mensagem foi: tenho vergonha de viver num mundo onde tem gente que ainda se discrimina pela cor da pele, pelo género, pela condição social, seja qual for a forma de discriminação. Tenho vergonha. Mas isso é facto, eu tenho vergonha. Porque eu acho que essa questão da discriminação racial, da discriminação do género, porque um é aquilo, outro é aquilo outro, é mesmo ignorância. Se nós deixássemos os outros em liberdade, seriam mais felizes. O minuto seguinte, ninguém sabe. Quero vos dizer algo. Há 2 anos, perdi pai. 6 meses depois, perdi a única irmã dele. 6 meses depois, perdi minha mãe. 6 meses depois, perdi meu marido. Em novembro, ainda não fez 1 ano. E o que é que eu percebi? A vida é um instante. Não adianta perdermos tempo. Não adianta entrarmos em discussões vazias, porque no minuto seguinte podemos não estar. Que possamos entrar na terra pelo nascimento e ao sair, deixarmos ele melhor, o planeta melhor do que nós recebemos, ou quando nos recebemos. Esse é o desafio que eu deixo. Por favor, vamos pensar. Eu não saí da Angola para vir depois de tanto tempo que não há uma abertura presencial para estar aqui. E com esta alegria, vos digo assim, por favor. Vocês falam com uma pessoa que sabe que a vida é só um instante. Mas no seguinte, como dizem religiosos, eu não sou religioso, eu sou trabalhadora de Cristo. Não é nosso efetivamente. Eu não sou religiosa, como dizia, mas já fui batizada em 4 religiões. Porque eu tenho um conceito de frente, queria me batizar, eu aceitei, pronto, eu só não queria conflitos lá, não queria deixar ninguém triste. Eu não fiquei nada, filha. O último batismo foi em França, numa religião que faziam, Deus te batiza em nome do Pai, a pessoa caía e falavam línguas. Eu disse, caramba, agora que eu não sei o que é que eu vou fazer, mas pronto, se a senhora insistir em batizar, eu vou aceitar, mas, claro que eu não vou cair, que eu sou muito racional, vou partir logo alguma coisa, mas vou falar línguas. Mas sempre mando um ATT para Jesus, eu dizia assim, mestre, me testa não vai enrascar, mas são 1000 e tal pessoas aqui, eu não sou capaz, eu não vou deixar essas pessoas tristes, eu vou me batizar. E quando me disseram, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, Pai nosso, que estás nos céus. Para eles foi uma alegria imensa, 1000 e tal pessoas a darem palmas. Mas eu só estava me defendendo pela oração do Pai Nosso, falando português, e eles achavam que eu estava em Pentecostes. Então, é uma questão de inteligência, a vida não custa. Só temos que ser inteligentes e amar um pouco mais. Podemos fazer tudo o que quisermos, ninguém nos impede. Quero contar-vos um momento difícil, já estou a terminar. O meu falecido marido, o segundo, porque o primeiro já morreu quando eu tinha 25 anos. Aos 25 anos perdi marido e filha num acidente de carro. Por isso esse vício de estudar. Porque a gente tem que arranjar uma solução para viver. E eu fui os estudos e a dedicação aos outros. Neste segundo marido, ele foi enterrado numa quarta à tarde. Na quinta de manhã, às 8, estava-me a ligar uma pessoa chorando.
Professora Casalma, assim, professora, a minha mulher foi internada, tem uma trombo, e ela vai morrer e tal. Carambas! E eu assim, meu marido foi enterrado ontem. Eu não consegui dormir. O senhor chorava mais do que eu. Eu disse, não, calma, calma, calma. Olha, dê-me uma hora, que eu vou me recompor. Estou-lhe a contar isso para dizer, não há dificuldade nenhuma nossa que impeça de fazer o bem. Eu, uma hora, fui tomar um banho, fui pensar, fazer exercício no espelho, comigo própria, falar que há uma pessoa que tem mais necessidade, porque o meu assunto estava resolvido, o meu marido não ia acordar mais, não ia ressuscitar, já estava enterrado. Mas aquele homem estava aflito pela mulher, tinha que ajudar em alguma coisa. Sair do meu sofrimento para entrar na área do outro e ajudá-lo. Falei primeiro com ele para o tranquilizar e depois falei com a mulher. Fiz a terapia à mulher. 20 minutos depois, aquela mulher estava ligando para mim. Professora, os médicos passaram, deram alta. Você está bem? Sim, de volta. Eu disse, olha, foi uma prenda para mim que Jesus deu. Então quer dizer que nós nunca estamos sozinhos. Sempre. Há uma força maior, querendo ou não, acreditando ou não, que está conosco. Gratidão. E nessa mensagem, não importa qual seja a religião do nosso coração, nem a classe social, nem a cor da pele que estamos catalogados. Amemos uns aos outros. Gratidão. Agradecemos à professora doutora Amélia Carlos Casalma pela brilhante palestra, que certamente nos inspira a seguir refletindo e atuando em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. E, para encerrar esta noite de forma inspiradora, teremos a apresentação do premiado grupo de dança Dansarte, que apresentará uma coreografia com o tema Ancestralidade Indígena. A Dansarte é uma escola de dança que, ao longo de mais de 30 anos, vem desenvolvendo a formação artística de seus alunos de forma integrada. Sob direção de Ebiota e Kelly Nogueira e coordenação de Natasha Meloni, a instituição busca formar artistas completos, promovendo a técnica, a criatividade e o olhar sensível para as raízes culturais do país. A Dansarte irá apresentar a coreografia da onça cabocla, que traz à cena o mito indígena em que uma índia se transforma em onça, evocando força, ancestralidade e brasilidade. Inspirada na lenda da deusa Kenomacamanã, ela resgata e evidencia a sabedoria ancestral de um povo silenciado ao longo da história. Deusa da floresta da onça, simboliza uma força primordial que conecta o espírito das matas e os animais com as mulheres, que são guardiãs do equilíbrio natural. A obra, coreografada por Natasha Meloni, é um recorte do espetáculo Segredos da Floresta, inspirado em lendas, mitos e na riqueza da Amazônia.
Bom, antes da gente encerrar a nossa cerimônia de abertura, eu queria anunciar que a professora doutora Amélia Carlos Casalma fez questão de trazer um livro para doar para a nossa biblioteca, que está aqui. O contributo do desenvolvimento sustentável do turismo nas áreas transfronteiriças de conservação para a inclusão das comunidades e promoção da paz, que é de autoria da professora. E anunciar que já está subindo hoje para o nosso portal da editora os anais do Confeso, então já estão lá com a ISBN, os anais do JAAP, que são os programas que a gente apoia na NPPE, os anais da Residência Médica das Comunicações Visuais. E, para o encerramento, então, a professora Amélia me pediu para fazer uma dinâmica, né, com vocês, para que a gente possa encerrar, assim, numa vibração bastante positiva e, como eu falei desde o início, com muita gratidão no coração, convido a professora doutora para voltar e fazer aí a dinâmica que ela preparou com todo o carinho. Muito obrigada. Mais uma vez, gratidão, palavra, que nós fazemos a dinâmica do amor. E que a gente devia cantar, mal ou bem, ia cantar. E eu canto. Jesus põe um algodãozinho assim, bem fininho, para ouvir a minha música, mas eu canto. Mas então vamos fazer a dinâmica do amor. Vamos nos levantar todos. Vamos soltar as mãos. Soltar as mãos. Muito bem. Vamos, por favor, verificar se temos um companheiro. Não importa se é homem ou mulher. As pessoas mais ou menos próximas, porque faremos a dinâmica do amor. A dinâmica do amor consiste, por favor, só um bocadinho, depois já se vão abraçar a todos. Vamos aproveitar a abraçar, ok? Portanto, a dinâmica do amor consiste em doação de energia de bem-estar. Dizer eu te amo, seja quem for, não é libidino. Então, nós vamos aprender que vamos dizer eu te amo a toda a gente. Sem pensar que quer alguma coisa comigo, não quer nada. Só quer emitir energia mesmo. Ok? E, antes de mais, temos que aprender a amar-nos a nós próprios, abraçar-nos. Dizia que no Covid morreu muita gente por ausência do abraço. Porque nós estávamos sempre preparados que os outros é que abraçassem, e não nós nos abraçamos. Então, depois do exercício que eu vou fazer, eu vou dar 2 comandos. Um deles é 1, 2 e 3, e nós vamos abraçar. Individualmente. Primeiro, eu não. Vamos tocar em nós, por favor. Vamos nos abraçar. E depois eu vou dar o segundo comando, 1, 2 e 3, e vamos abraçar a pessoa mais próxima, mas antes de abraçar, olhar no olho da pessoa e dizer eu te amo. Certo? Todo mundo já tem parceiro, não tem ninguém solto sem ninguém. Está completo? Tem certeza? Não está ninguém solto? Não, aqui tem 3 pessoas, não está solto, filho. Você tá... Não pode, filho, não pode ser com a tua mãe. Venha cá, vem fazer comigo. Muito bem, agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos soltar nossas mãos. Fechar os olhos. É um momento para nós. Só para nós. Vamos trazer à nossa memória o momento mais belo da nossa vida. Quando nasceu um filho. Quando abraçamos um colega. Quando fomos a uma festa daquelas lindas.
e saímos felizes. Quando fomos à praia e vimos, se calhar, um animal, uma baleia que não fez mal a ninguém. Quando estamos sozinhos abraçando uma árvore, o momento mais belo que nós temos, porque vamos gravar este momento lindo nas nossas vidas. Agora, imaginemos que estamos em Copacabana, naquele mar imenso, pés descalços, aquele vento, aquele cheiro amaciado, envolvendo nossos corpos, luz imensa nos envolve. Fica tranquilo. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor real, sua paz reina aqui. Eu marquei o encontro com Deus. Meu amor é real, minha paz reina aqui. Eu marquei. Seu amor é real, sua paz reina aqui. Eu marquei o encontro com Deus. Que essa energia de amor, essa energia que está sendo produzida aqui, seja levada para o planeta Terra, para as crianças, para todas as populações sofridas. 1, 2 e 3. Salto, por favor, Não, nem eu ouvo. E agora, 1, 2 e 3. Agradecemos ao grupo de dança por essa brilhante apresentação. Encerramos assim a cerimônia de abertura do nosso 10º Confeso, agradecendo a presença de todos, professores, estudantes, pesquisadores, parceiros institucionais e comunidade que prestigiaram esta noite tão significativa. Desejamos a todos um excelente congresso, repleto de aprendizagens, trocas e descobertas. Que estes dias sejam marcados pelo compromisso coletivo com a redução das desigualdades, com a construção de um futuro mais humano e solidário. Muito obrigada a todos e uma excelente noite e um ótimo evento. Gente, quem precisar de presença, está aqui com a Adriana, o QR Code da presença, tá? Quem quiser certificação. Esse aqui foi também. Esse não vai da minha. Quero ver o outro.